Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Quem sabe, você que já nos acompanha, sabe dos nossos assuntos aqui, sabe a nossa seriedade para com a palavra de Deus, e sabe que nós não nos misturamos com políticas e com o que o mundo quer. Mas você que veio pela primeira vez, quem sabe tenha vindo pelo título. Fake news, quer dizer, notícias falsas. Desde quando existe essa notícia falsa? Desde que existe homens sobre a terra. Desde que existe duas opiniões sobre a terra, alguém está sempre tentando conquistar outro alguém com notícias falsas, com falsos testemunhos, com falsas narrativas. E eu gostaria de falar hoje a um público muito exclusivo e, quem sabe, ajudar algumas pessoas a lembrar de alguns fatos. E constatando hoje os seus frutos, nós vamos entender que são fake news, são notícias falsas. Mas eu quero basear na prisão do Senhor Jesus Cristo, no julgamento de Jesus Cristo. Isso aconteceu de uma forma muito evidente entre eles. O que está acontecendo entre nós, no nosso país, no mundo, são apenas repetição de acontecimentos antigos. Veja, São Mateus capítulo 26, versos 57 em diante, Jesus vai ao Sinédrio, quer dizer, Jesus vai ser julgado, interrogado, acusado, dão-lhe a prerrogativa de se defender, mas ele não tem defesa, não precisa de defesa. Vamos acompanhar o relato. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Nós precisamos matar esse homem. Nós precisamos eliminar essa influência. O que nós fazemos para não ser considerado pelos outros injustos, ilegais? Ora, é só nós arrumarmos uma testemunha falsa que crie uma história falsa a respeito dele e nós vamos ter base para matá-lo, para condená-lo segundo uma fake news. Veja. E não achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas, por fim, chegaram duas. Então, muitos apresentaram, não, eu posso falar alguma coisa, o que você vai falar? Vou falar isso. Não, essa historinha sua aí é fraca, não dá. Quer dizer, essa pessoa também não tem credibilidade. Mas, por fim, chegaram duas. Medita aí em quem seria essa pessoa. Tinha que ser alguém com crédito com a sociedade, e a sociedade aqui era a sociedade religiosa, porque muitas já tinham apresentado. Mas, nada, tem coisa que falam a seu respeito que não pega, porque quem falou não tem crédito, quem falou não tem credibilidade para aquilo. Mas se alguém com crédito falar, preste atenção. Cuidado com o que você ouve acerca de outras pessoas. Ah, mas quem falou é de confiança.
encontraram duas testemunhas que podiam criar uma história, chamada hoje aí na mídia de uma narrativa. Então, chegaram duas e disseram, falando de Jesus, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus disse mesmo. Mas eles não tinham revelação do que ele estava dizendo. Por isso, a narrativa foi baseada na interpretação. Muitas pessoas conseguem derrubar testemunhos, conseguem derrubar vidas com uma interpretação errônea. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. A resposta. Disse-lhe Jesus, tu o dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Espera aí, você não pediu para te explicar? Quando vai te explicar, você se enche de ira. Rasgou, indignou-se, rasgou suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Quer dizer, nós vimos ele dizer, eu escutei pregando tal coisa. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. E o que vos parece? E eles responderam e disseram, é réu de morte. Então, cuspiram-lhe no rosto, e davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Veja bem, nós passamos também, eu creio que o apóstolo Paulo disse assim, eu sofro o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Por quê? Porque todo verdadeiro cristão enviado do Senhor Jesus Cristo passa por perseguições, calúnias, difamações, alguns até morte. Mas como eu disse, de um público bem específico, eu estava há alguns dias vendo 2 velhos amigos se encontrarem, pastores de amizade de 50 anos, uma convivência antiga. Mas aqueles 2 homens foram separados há 34 anos por uma fake news, por uma notícia falsa. Por quê? Um deles, não concordando com algumas atitudes de alguns líderes, resolveu sair sem guerrear, sem acusar, mas resolveu não permitir a sua presença amparar algumas coisas erradas. Aqueles homens que estavam errando, logo se viraram a acusar aqueles que saíam. Eles agora são ismos. O que é ismo? Ismo é alguém que crer diferente, é alguém que tem uma distorção naquela fé. Não, não era. Era apenas uma fake news para manchar o testemunho daquele que não concordava com aquelas coisas erradas. Quais coisas? Pouco importa. Importa é que fizeram uma grande divisão em amigos, em famílias, em pessoas que se consideravam, deixaram de estarem juntas porque alguém levantou uma narrativa de que aquele outro, ou aquele grupo, era um grupo de desertores que estavam abandonando a
a maior das figuras no país. Passado alguns anos, aí eu me incluo, eu estava em um encontro, e muitos vão se lembrar, no ano de 2012, e novamente uma outra pessoa trouxe uma separação entre amigos, uma separação entre igrejas, uma separação entre famílias. Pessoas deixaram de se falar, pessoas deixaram de se amar. Não, ninguém deixa de amar, mas sufoca o amor e guardam. E eu pude encontrar novamente um amigo antigo, separado de nós por fake news. Oh, que saudade! Sim, por que estamos distantes? Porque alguém conceituou a nossa fé como um lixo digno de ser chutado para fora. E em uma reunião especial, alguém com muita credibilidade disse: chute isso para fora. Isso separou amigos, isso separou irmãos, isso separou famílias. Pouco tempo depois, o autor daquela fake news estava em uma situação completamente insuportável. Mas ninguém voltou atrás. Ninguém pensou, aquela testemunha, com tal atitude, tinha credibilidade suficiente lá atrás para falar do meu irmão, para falar da igreja que eu amava, para me tirar daquele lugar, para me tirar de debaixo do ministério do meu pastor. Não tinha, mas foi ouvido. Não tinha, assim como notícias falsas, só pelo fato de ser falsas, não devem ou não merecem credibilidade, mas não se investigam. Aqui, quando o Senhor Jesus Cristo começou a explicar para eles cumprimento de Escritura, eles se irritaram e disseram, não. Muitas pessoas disseram, eles é do Jesus já veio, não tem mais sangue do propiciatório, não existe mais graça. Sério? Explica. Quando você vai explicar, rasgam suas vestes. Por que estão rasgando? Não. Eu diria, ainda é unção de uma fake news, dizendo, olha, vão te dizer tal coisas. A ponto de amigos preciosos descartarem a adoração que damos a Deus como sendo hinos doutrinários. Eu faço uma pergunta aqui. Qual doutrina? A da mensagem? É melhor cantar hinos denominacionais? Um temporal de bênção e poder? É melhor cantar coisas sem conexões escriturísticas? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Alguns que eu lembro aqui, alguma coisa. Move as águas, Senhor, move as águas. Olha, eu vi um grande amigo cantando assim, eu pensei, mover as águas ali não era a mensagem da hora. A mensagem da hora era Jesus, porque está ali, Jesus indo ao tanque de Betesda, e um anjo vinha e movia as águas, e quem caísse lá primeiro seria curado. Mas Jesus, a mensagem da hora, estava corporificado no meio deles, e foi a um eleito no meio deles e disse, você não quer ser curado? Olha para isso. Então, isso pode cantar, nosso povo pode dar essa adoração composta por qualquer um a Deus, mas não pode dar aquilo que é composto pelo próprio profeta, porque é doutrinário, porque fala de sétimo selo. Fake news, alguém disse que não pode ler os selos, alguém disse que selos é baboseira, alguém disse que selos é complicação, isso é fake news.
é só para separar. Só. Outra fake. Vai acabar. A igreja, aquele povo vai acabar. Isso é fogo de palha. Vocês vão ver. Não, não é. Isso é a palavra. Isso é a mensagem. Isso é tudo que Deus queria nos enviar. Aqui era Jesus, o Salvador. O sumo sacerdote devia entender. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sumo sacerdote estava acostumado a fazer o sacrifício, a levar o sangue no propiciatório. Aqui estava o próprio sangue de Deus, aqui estava o próprio Cordeiro de Deus, e o sumo sacerdote não conseguia ver. E o povo, iludido pelo sumo sacerdote, dizia: isso é um pecador, isso aí é o que o sacerdote falou. Não era. Fomos separados de amigos, criticados, amigos que podem ver o seu velho amigo morrendo, quem sabe, doente, mas não se aproximam. Por quê? Porque alguém lançou uma narrativa que aquilo era uma doutrininha. Não era uma doutrininha. Como eu disse no vídeo passado, não é uma doutrininha, não é uma nuvenzinha, não, é uma vindicação, é cumprimento de uma escritura. Tem bases escriturísticas, são conexões. Lá atrás, 2012, agora recentemente, mais uma vez. Agora chegou alguém que tem a mensagem do arrebatamento. Sem isso aqui, ninguém vai. Você não vai. Você sabe que o seu pastor é isso, você sabe que o seu pastor é aquilo, você sabe que o seu ministério não está pregando mensagem profunda, você sabe que eles pararam, eles paralisaram na revelação, eles não caminharam. Agora quem tem a mensagem é só isso aqui. Fake news. Outra vez, separaram famílias, colocaram inimizade entre irmãos, incitou o ódio a alguns corações despercebidos, incapazes, quem sabe, de checar a notícia. Mas a notícia é boa, muito boa, só que não era verdadeira. Por isso eu venho aqui, eu disse, para um público muito específico, um público chamado de os crentes da mensagem. Existe uma mensagem só. E essa mensagem, se você quiser procurar a veracidade de uma coisa, procure aquilo que é muito perseguido. Procure aquilo que é muito atingido. Procure aquilo que é muito alvejado. Por que se alveja? Assim como a Bíblia Sagrada, assim como o Senhor Jesus Cristo, assim como os seus profetas. Irmãos, quem sabe eu poderia falar algum pastor amigo, ou um antigo amigo, é uma fake news. Tomemos cuidado com aquilo que nós ouvimos e com as nossas decisões a respeito do que ouvimos de alguém. Vai ruir, vai acabar, vai isso, doutrininha, uma modinha agora. Eu já ouvi hinos que não alimentam nem porcos. Não, fake news. Não é verdade. Não é verdade. É apenas o cumprimento da palavra. Jesus já veio. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é uma mensagem. Quem pregou a mensagem? O mesmo Senhor, oculto no mistério de um sétimo selo que se cumpre em 3 partes, de acordo com o profeta anunciador na mensagem do 6º selo. E aquele 7º selo é tal como esse 6º selo, dividido em 3 partes. As 3 partes do 6º selo são purgar as virgens nécias, purgar as virgens nécias, condenar o resto do mundo e salvar os 144 mil judeus. Quais são as 3 fases do 7º selo? Alarido, voz de arcanjo,
trombeta de Deus. Quem faz as três partes? O mesmo Senhor, num corpo profético, em duas partes esse alarido. No povo de Deus, a voz de arcanjo. Em qual corpo? O seu corpo. O profeta disse, a noiva será a voz final. Ela executa as suas obras. Ela é o seu corpo, ele é a voz. A voz é Jesus. A voz de arcanjo é Jesus chamando Lázaro. Sim, só ele é quem ressuscita. Mas em qual corpo? E o que é essa trombeta? De saída. Então, quando se vai explicar, rasga-se as vestes. Ah, irmão, esqueça o fake news. Volte lá atrás, se ninguém tivesse enchido a sua cabeça contra uma mensagem, contra seus irmãos, contra o seu povo, você ouviria, sabe por quê? Porque você ama a mensagem e está tudo nas mensagens. Como disse Jesus aqui, eles disseram, então explica para nós. Eu falei, gente, eu estou pregando aí. Os nossos cultos estão aí na transmissão. Veja os cultos. Pontue o que é errado. Não é errado. A questão é que o sujeito, a sua cabeça está cheia de fake news. E qualquer explicação traz indignação. Deus te abençoe. Entenda que ainda há uma mensagem que você faz parte, que há um só povo nessa mensagem. E essas divisões não são promovidas por Deus. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.